Fala galera, esse é mais um vídeo onde eu respondo as perguntas que me fazem lá no Instagram e hoje me mandaram pergunta aqui sobre a Energias do Brasil, né, a OPA, sobre a queda da Selic, previsões de queda aí, o que vai acontecer nos investimentos, como a gente deve se comportar, onde investir 500 mil reais que recebi de herança, vamos falar de tudo isso então aqui, beleza? Vamos lá, primeiro eu vou começar aqui com a pergunta do Guarda Xavier. O Guarda Xavier perguntou assim: ainda dá para vender Energias do Brasil a mercado para quem não fez a leilão? Cara, dá. Eu até puxei aqui ó, o documento para mostrar para vocês essa questão aí, tá? Olha só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Esse aqui é o documento, ó, fato relevante da IDP, né? Resultado do leilão referente à oferta pública de aquisição da Energias do Brasil, beleza? Então, 11 de julho de 2023 eles emitiram esse documento. E aqui eles falam algumas coisas aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, primeiro aqui, né? Como resultado do leilão, a EDP adquiriu 185 milhões de ações. E ainda ficou em circulação 55 milhões, tá? Então, acho que, deixa eu ver aqui, que representa 9,58. Isso, 9,58% das ações ainda continuam sendo negociadas lá, né? Não foi vendida a leilão para Energias do Brasil. E agora, se você é um dos detentores desse 9,58% de ações, como é que você vai fazer para vender essas ações? Tem essa informação aqui. Ó, o que está escrito aqui, ó, os acionistas que não alienaram suas ações durante o leilão e desejarem vendê-las à EDP poderão fazê-lo por meio de negociação na B3, tá? Então não vai ser um para o outro, né? Ó, desejaram vendê-las à EDP. É a EDP que vai comprar de você caso você vá vender lá pela B3, tá? Até a data da efetiva conversão ou registro durante o período de 3 meses do seguinte ao leilão. Ou seja, até 11 de outubro de 2023. Então você tem até 11 de outubro de 2023 para ainda assim vender as suas ações lá para a EDP. Porém, mediante pedido apresentado ao escriturador, Itaú Corretora de Valores S.A. Então se você não vendeu ainda, você tem que fazer o seu pedido lá para Itaú Corretora, dizer, ó, Itaú, negócio é o seguinte, quero vender minhas ações aqui para a EDP, não vou ficar com ela. Você tem até o dia 11 de outubro de 2023 para fazer isso. Então, cuida para não passar essa data, porque depois que passar, provavelmente eles vão emitir um outro fato relevante explicando como é que vai fazer para vender caso não aproveita essa data, né? Ainda assim vai dar para vender, só que aí não vai mais nem ser pela B3, cada vez vai ficando mais complicado o processo de venda, vai ficando mais sem liquidez, tá? Então, o ideal é que você já não tivesse deixado passar, né? Se você não pretende mais ser sócio da empresa, não deixa passar. E aí já venderia. Mas quem não vendeu ainda tem a chance de vender, entrando em contato lá com a Itaú Corretora, tá? Leandro, e se passou, será que vale a pena eu ficar com a empresa? Não vale? Cara, eu sinceramente eu não quero uma empresa que não quer ter sócio, né? Pô, se a empresa está fechando capital é porque ela não quer mais ter sócio. Então, se você ainda continuar com as suas ações, o fato é que ela vai estar cagando para você, não está nem aí para você, perdão a palavra, mas essa é a verdade, tá? Então eu aqui não quero ser sócio de uma empresa dessa. A empresa deixa de ser boa? Não, é excelente. Tão boa que o controlador quis tudo para ele, né? Tão boa que o controlador quis tudo para ele. Eu realmente gostaria de ser sócio. Mas se o controlador não quer, eu vou fazer o quê? Eu tenho que olhar para o mercado que tem à disposição, quem está a fim de ter sócio, e é nessa que eu vou investir meu dinheiro, tá? Então essa é a minha opinião. Vamos lá. O Juliano perguntou assim: a VEG tende a continuar sempre dando lucro? Cara, essa palavra sempre, Juliano, não existe quando a gente fala de ações. E qualquer investimento, o que você tem que entender é o seguinte: o que é empreendedorismo? Empreendedorismo é eu aceitar correr um risco acima do investimento livre de risco para que eu tenha um retorno maior também. Risco, retorno. Como é que funciona isso? Eu estou aqui de boa com o meu caixinha na Selic, né? Tenho aqui 100 mil reais na Selic. Aí a Selic está me pagando, nesse momento, 13,75% ao ano, né? Aí eu vou olhar uma opção que me renda mais. Eu vou ter que correr mais risco. Selic não tem risco nenhum. Me paga isso. Então eu vou olhar, eu estou dando um exemplo com a Selic, mas na verdade a gente usa a taxa mais longa, né? A taxa que eu vou usar para essa referência de acordo vai depender do prazo do investimento que eu vou fazer na empresa que eu estou pensando em abrir, alguma coisa assim, ou na máquina que eu estou pensando em comprar, tá? Mas vamos usar a Selic como exemplo aqui. Eu vou olhar, beleza. Olha, se eu abrir essa empresa aqui,
é provável que essa empresa me dê 20% ao ano de retorno. Opa, já é bem melhor que a Selic. Só que é mais arriscado, certo? Se é mais arriscado, então eu preciso ter um prêmio por isso. E aí eu vou ter que enxergar qual que é o tamanho do risco. Não, é muito mais arriscado. Pô, se é muito mais arriscado, eu quero pelo menos 10% de prêmio. Então se a Selic me paga 14%, eu quero 24% para abrir esse negócio aqui. Não, esse negócio aqui vai me dar mais que a Selic, pô, é garantido. O risco é muito baixo, é muito baixo. É quase igual investir na Selic, de tão baixo que é o risco. Não tem como dar errado esse negócio aí. Vou pro pau. 3% de prêmio tá bom já. Se a Selic tá me pagando 14%, 15%, 16%, 17% para investir nesse negócio, fechou. Vamos para cima. Mas o fato é que qualquer coisa que eu busque para render acima da Selic, eu vou correr um pouquinho mais. E isso eu vou fazer investindo em um imóvel, investindo em ações, investindo em fundos imobiliários, abrindo uma própria empresa, abrindo uma barraquinha de cachorro-quente, comprando uma máquina, emprestando dinheiro ou investindo em dívida do setor privado, né, que é o CDB de banco, alguma coisa assim. Qualquer coisa que eu faça, eu vou estar correndo mais risco do que a Selic, porque a Selic é um investimento soberano, né? É do governo. Então o governo, só se o país quebrar, mas aí todo o resto em volta, qualquer outro tipo de investimento quebrou também, né? Então é o último a deixar de me pagar, teoricamente, é a Selic, beleza? Então, não existe esse negócio, vai continuar dando lucro para sempre. Cara, não tem como garantir isso em nenhuma empresa, em nenhum lugar do mundo, tá? Se você quer investir com essa resposta, esquece, você não serve para renda variável. O que a gente faz é, eu vou tirar o meu dinheiro da Selic, eu vou colocar nessa empresa aqui, por quê? Porque ela me dá um retorno maior. Beleza. Qual que é o risco? Tem risco. Assuma que tem risco e ponto final. Cabe a você interpretar qual é o risco. E aí, a cada trimestre que a empresa vai emitir o resultado, a gente vai ver se aquilo está dando certo, como que a empresa está lidando com esse resultado, qual que é o tamanho do risco, se ele está melhorando ou está piorando, e aí a gente vai decidindo quantos por cento a gente vai ter de investimento naquela empresa. Mas não existe empresa sem risco. Então, a sua pergunta, a VEG tende a continuar sempre dando lucro? Não. Pode ser que ela sempre dê lucro, pode ser que daqui a 10 anos ela vá à falência. E o que me cabe é acompanhar para ver para onde a coisa está indo. Vamos lá, o Lucas perguntou assim, com a Selic na tendência de baixa, IPCA controlado. Então, olha só, Selic caindo, IPCA, que é a nossa inflação, parou de subir, controlado. Esse aqui é o que o Lucas está colocando na pergunta dele. O dividend yield dos fundos de papel caem? Sim, caem porque não é que eles estão pagando menos, né? Até vão pagar um pouquinho menos, por quê? Porque depende do IPCA para eles pagar, quanto mais o IPCA, mais eles pagam, então se o IPCA está controlado ou se o IPCA caiu, eles vão pagar um pouquinho menos, mas também porque a queda da Selic eleva o preço dos fundos de papel e faz com que o dividend yield caia, porque cota para cima, dividend yield para baixo. Então, realmente, né, vai cair um pouquinho. Aí você disse assim, aí que é hora de comprar? Aí já passou a hora de comprar. Certo? Porque olha só, quando a Selic está lá em cima, a gente tem os fundos de papel com preço lá embaixo. Beleza? Aí a gente compra com peso, compra com força. E é o que eu venho falando para vocês quase um ano aqui, desde que a Selic está lá em cima. Compra isso, compra aquilo, vou comprar aquele outro. Por quê? Porque a Selic está lá em cima, tudo tá bom para comprar. Aí quando a Selic está caindo, as coisas começam a ficar tudo mais caro. Não é que a gente vai parar de comprar, mas a gente vai comprar mais devagar e vai começar a fazer um pouquinho mais de caixa. Então, eu já comprei bastante fundo de papel quando a Selic estava lá em cima. Agora que a Selic já está com expectativa para cair, e ela está com expectativa para cair, um dos lugares que eu consigo ver isso, pessoal, que eu gosto bastante, é aqui, ó. Olha só, você entra na Ambima, tá? E aí vem aqui, ó, em informar dados e estatísticas e tal. E aí vai aparecer essa página aqui, ó. Aqui eu consigo ver, por exemplo, ó, a curva zero cupom pré-fixado. Eu consigo ver mais ou menos uma estimativa para onde que vai a taxa de juros no curto prazo. O mercado está precificando que a taxa de juros vai para cá. Então deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar mais fácil. Aí, mais que isso... Aí, peraí. Aí, regulei aqui, ó. Então, olha só, o que que basicamente mostra esse gráfico aqui, né? Ó,
Ele está mostrando assim, ó. Aqui, por exemplo, o pré-fixado está mostrando, o mercado está mostrando que a taxa de juros vai ficar em 13,2% daqui a 32 dias. O mercado está acreditando nisso. E aí ele acredita que ela vai começar a cair para 12, para 11, para 10, até daqui a 600 dias vai chegar em 10%, e aí depois vai começar a subir um pouquinho de novo. Então isso aqui é o que o mercado está prevendo. O que acontece? Quando eu tenho a taxa de juros caindo, os títulos eles tendem a ir se valorizando um pouquinho. E quando a taxa de juros está subindo, os títulos tendem a ir se desvalorizando. Mas isso meio que já vai se antecipando de acordo com o que eu mostrei aqui, porque o mercado ele já vai fazendo essa previsão lá na frente de como vai ser a taxa de juros. E da mesma forma que ele já vai se antecipando com a taxa de juros, ele já vai se antecipando com a cota de um fundo de papel, com a cota de um fundo imobiliário, com as ações. Então é por isso que a gente está vendo aí a bolsa dando uma subida já. A bolsa já está subindo, o índice FIX já está subindo um pouquinho, né? Quando eu falo bolsa, estou falando o índice Bovespa. O índice Bovespa está subindo um pouquinho, o índice FIX, que é de fundo imobiliário, já está subindo um pouquinho. Por quê? Porque a Selic não caiu ainda. Mas a previsão, como eu mostrei aqui para você, é que ela vai começar a cair. E como ela vai começar a cair, o mercado já se antecipa um pouquinho, tá? Então, veja que para o mercado, a Selic já caiu. Então, já está menos interessante a gente investir nos ativos. Não é que eu vou deixar de investir, mas eu já vou investir com menos sede, vou começar a fazer um pouquinho mais de caixa já. Por quê? Porque para o mercado, a Selic já caiu, né? O mercado está sempre olhando lá na frente e nunca para os pés. Você tem que aprender a fazer isso dentro do curso da Estratégia 500 Pratas. Eu ensino isso com bastante detalhe. Você nunca... Quem entra no curso da Estratégia 500 Pratas entra assim, ó, né? Ó, o cara entra assim, olhando só para o pé. Aí ele termina o primeiro módulo, ele já ergue um pouquinho a cabeça. Segundo módulo, terceiro, quando ele termina o curso, ele está olhando lá na frente, assim. Ele nem olha o que está acontecendo agora. Ele mira lá na frente, porque é lá que está o investimento. O retorno está lá. O retorno está daqui a 5, 10 anos. Então, quem não aprende a olhar para frente, fica olhando para o pé e chegando atrasado o tempo todo. A mesma coisa que, a Selic vai cair, eu vou investir onde? Já caiu. O mercado já está dizendo que caiu. Está aqui, ó. Estou mostrando para você, olha só. O mercado está dizendo que ela vai vir para cá, ó. O mercado dizendo isso. Já está precificando para próximos 700 dias. Entendeu? Então, para os próximos 2 anos aqui, né, o mercado já está precificando. Agora, quando eu olho isso aqui invertido para cima, é o mercado dizendo, ó, o mercado já subiu a Selic, já botou lá em cima. Então você tem que aprender a olhar para frente e não ficar olhando para os pés nos investimentos, beleza? Vamos lá. O LZG perguntou assim, ó, recebi 500 mil de herança, onde investir? Cara, a questão é o seguinte, quando a pessoa chega e diz assim, onde investir, eu já digo 100% na Selic. Por quê? Porque você não sabe o que está fazendo. Se você não sabe onde investir, é porque você não sabe investir ainda. E quem não sabe investir ainda, você tem que investir no investimento mais seguro do Brasil, Selic. Porque aí você não vai fazer cagada. O que eu estou te dando é um bom conselho para que o teu 500 não vire 400, não vire 300, não vire 250 e você não se dê conta da cagada tarde demais. Então, bota aonde não tem risco e vai estudar. Com conhecimento você vai fazer a coisa certa. E aí, olha só, eu posso mostrar para você o que eu faria. O que eu faria. Por quê? Porque eu tenho conhecimento e eu tenho carteira montada. Eu vou usar como exemplo aqui para vocês, ó, a carteira que eu uso no YouTube. Cara, eu tenho uma carteira formada, eu tenho pesos por classes definidos. Quando eu abro aqui as ações, fundos imobiliários, eu tenho peso por ativo, tudo definidinho, tudo ajustado. Aí caiu 500 conto na minha mão. Simplesmente a gente chega aqui, ó, 500 mil. Pau, a planilha calculou. Leandro, coloca 205 mil em ações, coloca 211 mil aí, Leandro, em fundos imobiliários, também coloca R$ 60.828,75 na renda fixa. Pronto, eu simplesmente vou fazendo tudo que a planilha mandou. Por quê? Porque aqui na Estratégia 500 Pratas é justamente isso que a gente faz. A gente joga na planilha, automatiza. É claro que eu vou dizer para a planilha, ó, planilha, eu quero ter 2% nesse, planilha. Esse aqui, tá vendo? Eu quero ter 4%. Depois ela calcula tudo pra gente, a gente já sabe o que fazer. Agora, isso aqui por quê? Porque eu sou um investidor experiente, porque eu montei essa carteira, porque está estruturada, porque está redonda para mim. Agora, para mim, para o meu perfil, o seu perfil é outra carteira. Por quê? Porque o seu patrimônio é diferente do meu, a sua idade, o seu conhecimento, o seu objetivo de vida. Nós somos pessoas diferentes. Então não existe carteira genérica, existe a minha, existe a sua. E é isso que eu ensino o tempo todo para vocês aqui, dentro do curso, você montar a carteira perfeita para você.
Inclusive, domingo passado eu dei uma aula sobre isso, né? Não ficou gravada essa aula, mas ficou dentro da plataforma. Quem é aluno, entra lá que a aula tá lá dentro do curso, tá? Pode assistir lá essa aula, mais de 1 hora ensinando justamente isso, você identificar o seu perfil de investidor, beleza? E aí, cara, se você não tem conhecimento, bota na Selic. Se torne aluno 500 pratas, aí eu deixo o link aqui na descrição do vídeo sempre, aqui ó. E aí com esse conhecimento adquirido aqui, você vai migrando para renda variável sabendo o que está fazendo já com segurança. 500 pila, cara. Não deixa o teu ego tomar conta e achar que dá para fazer tudo sozinho e depois pagar 100 mil pela ignorância. Isso eu costumo sempre dizer, né? As pessoas, 500 mil, eu não vou dar 1.200 pro Leandro porque é muito caro o curso dele. Aí daqui a pouco ele volta, pô, Leandro, eu não fiz teu curso, tô com 450 mil, o que eu faço? Eles, pô, é caro ser ignorante, né, cara? 50 mil reais você pagou. Ser ignorante que eu falo, não falo no sentido de ofender, ignorante no sentido de falta de conhecer o que você deve conhecer para fazer a coisa certa, né? É caro, assim, você não ter conhecimento, né? Você pagou 50 mil reais por não ter conhecimento, e o conhecimento custava 1.200. Então, o que é isso? Isso é ego. É só isso, é ego. Pensa nisso. Vamos lá. O José falou assim, menor de idade pode investir em renda variável? Declara imposto de renda? Pode, menor de idade, a maioria das corretoras aí aceitam, tá? Declara aí, você pode declarar imposto de renda lá pelo CPF do responsável, né? Como dependente, coloca como dependente lá, tá tudo certo, tá? A Júlia perguntou assim, com a queda da Selic, o dólar tende a subir, como invisto em dólar? Júlia, tende a subir porque uma das coisas que, como eu falei aqui já falando da Selic, quando a Selic cai, todos os investimentos tendem a se valorizar, inclusive dólar. Por quê? Por que o capital do estrangeiro está aqui agora? Porque paga bem pra caramba aqui, né, no curto prazo. Cá pra nós, 14 pila, 14% praticamente aí ao mês. Quem é que tá pagando aí? Aliás, 14% ao ano, né, que a nossa Selic tá quase nisso. Quem é que tá pagando isso ao redor do mundo, né? Então, como é difícil ganhar isso aí, o gringo vem para cá. E uma coisa que o gringo olha, que vocês têm que aprenderem a olhar também, é isso aqui, ó, que é o risco Brasil, né? Esse índice é calculado pelo JP Morgan, que é um banco lá dos Estados Unidos, e ele calcula o risco de alguns países aí ao redor do mundo, inclusive o risco Brasil. E isso aqui são em pontos, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó. Então, olha só, quando eu tenho lá no dia 3/2/2023, o risco Brasil era 243 pontos, de acordo com o JP Morgan. O que acontece aqui? O prêmio de risco exigido por um gringo para trazer o dinheiro para o Brasil é 2,43%. Então, basicamente, se ele for comparar um investimento, ele chega assim, não, olha, eu tenho esse investimento aqui nos Estados Unidos que me paga 10% ao ano. E eu tenho esse investimento aqui no Brasil que é exatamente a mesma coisa. O risco é exatamente o mesmo, não tem o que mudar, certo? Ou seja, imagina que eu estou falando de uma empresa do setor elétrico dos Estados Unidos e ele está comparando com uma empresa do setor elétrico do Brasil que é muito parecida. O risco delas é praticamente o mesmo, não tem o que colocar, não tem o que tirar. Então, o investidor ele vai pedir 10% de retorno ao ano, um exemplo aqui, vamos botar um pouquinho mais, ele vai pedir 20% de retorno ao ano para investir nessa empresa. Só que a escolha entre deixar o dinheiro investido na empresa dos Estados Unidos ou no Brasil vai depender disso aqui. Então ele vai olhar, beleza, 247 pontos, então eu preciso de 2,47 a mais para investir no Brasil. Então, se ele investiria naquela empresa lá por 20%, como elas têm o mesmo risco, para ele investir na empresa brasileira, ele vai querer 22,47%, de acordo com o risco Brasil. Então, isso aqui é uma das coisas que influencia e também a nossa taxa de juros para fazer o dólar subir, tá? Então, por isso que, se o nosso Brasil, se o risco Brasil, essa é a análise que você vai fazer, se os investimentos daqui vão render menos que os investimentos de lá, e o nosso risco Brasil vai se manter ou vai aumentar, isso gera fuga de capital. Fuga de capital é dólar subindo, tá? Então essa é a análise que você faz. Você acha que os nossos retornos aqui vão diminuir, porque a Selic está diminuindo, vai ficar mais interessante lá fora, e você acha que o risco Brasil, ele tende a cair ou subir? Pô, Leandro, eu acho que tende a subir. Então você está acreditando aqui que o dólar vai subir. Tem mais fatores. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar no card aqui, ó, que eu falei 6 motivos pelo qual eu invisto em dólar. Vai te ajudar a fortalecer essa tese. Mas uma das formas de você analisar é isso que eu estou ensinando aqui.
E como investir, cara, é muito simples, né? Eu, por exemplo, tenho usado a Nomad para investir. Usa meu cupom para você abrir conta na Nomad. Se você for abrir lá, que você ganha até $20 de cashback. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu também ganho uma comissãozinha aqui, você ajuda o canal e você ganha $20 de cashback. Então não custa nada, né? Se você abrir diretamente, você não vai ganhar nada. Se você usa o meu link aqui, você dá uma força pro canal e ainda ganha 20% de cashback. Beleza? Aliás, até $20 de cashback ao usar o meu cupom que tá aqui. E aí, cara, a Nomad é bem simples, você vai baixar o aplicativo ali, você vai abrir uma conta ali na Nomad e vai ser igual fazer um Pix, né? Ah, faz um Pix lá para a Nomad, vai aparecer em reais na sua conta, converte para dólar, pronto, você tem uma conta. E o que a Nomad faz? A Nomad, ela pega e abre uma conta para você nos Estados Unidos. Como para você ir direto lá abrir, primeiro que os bancos já não estão mais nem aceitando, né? Porque isso custa muito caro para o banco, tem todo um processo de análise para ver se você não está fazendo lavagem de dinheiro, se você não é um criminoso. Então isso custa muito caro para o banco. Então chega uma empresa como a Nomad e ela diz assim, não, peraí, eu faço o tratamento de dados aqui e eu te entrego o CPF aqui limpinho. Não, pode abrir uma conta aqui que esse cara aqui eu já analisei e tá tudo certo com ele. Para o banco fica muito barato isso, então por isso que surgiu tantas empresas hoje em dia fazendo esse meio de campo, né? E a Nomad é uma das que eu uso e indico aqui, tá? Vamos lá. O Lag perguntou assim, quais foram as suas primeiras atitudes nos investimentos após o crash da pandemia? Cara, é o que eu mostrei para vocês aqui, ó, não tem segredo, cara. O que eu fiz? Deixa eu apagar esses 500 mil aqui, tá? Ó, existe uma coisa aqui que a gente usa na estratégia de 500 prazos que é a reserva de oportunidade, tá? Por exemplo, agora eu tô com ela setada em 12%, só que eu tô com 11,74%. Então a planilha está dizendo, olha, você tem 826 negativo aí, tanto que ele pede aqui, ó, tá aqui, ó, 826, né? Na renda fixa, ele diz, ó, bota no caixa. Por quê? Porque o teu caixa tá abaixo do que deveria estar. Quando a gente chega na pandemia, no período pré-pandemia, cá para nós a bolsa estava bombando, o meu caixa estava lá perto de 25%, tá? Quando caiu tudo, a planilha, primeira coisa, já deu sinal verde aqui, ó. Leandro, você tem lá um exemplo, se eu tinha 100 mil no caixa, ela já disse, ó, 5 mil disponível para aporte. Já peguei 5 mil, comprei mais. Eu vi muita gente no primeiro circuit break já torrar o caixa. Puta merda, tá caindo um monte. Segundo circuit break, terceiro, quarto, caindo pra caramba. Não tem mais dinheiro para comprar. Porque não sabe fazer gestão. Porque tem que tomar essa decisão. Para nós, a planilha vai calculando e vai tomando essa decisão, baseado nos pesos que a gente coloca. Então, conforme ia caindo, ia aparecendo saldo disponível aqui, ó. Mais 10 mil, mais 15 mil. Vai indo, vai indo. Daqui a pouco eu olho, cara, a oportunidade está muito grande, eu não preciso de 25% em caixa, eu baixo isso aqui para 20%, eu baixo isso aqui para 15%. E aí vai aumentando o sinal aqui. E aí eu fui pegando, eu fui fazendo aportes conforme foi caindo. E eu fiz muito aporte bom ali na pandemia e fortaleci a minha posição. Então é isso que a gente faz aqui, não só eu, qualquer aluno da Estratégia 500 Prazos faz isso. Por quê? Porque é justamente isso que aprende lá no módulo 5, a gerenciar essa planilha, pilotar essa planilha, como que a gente se comporta nos mais variados cenários com o uso da planilha. E aí a gente faz bons negócios, tá? O André perguntou assim, qual a lógica do Tesouro IPCA com a queda da Selic? Então, André, como eu falei, cara, quando a Selic cai, quase todos os outros ativos de renda variável sobem. E também o IPCA é um ativo de renda variável. Eu mostrei para vocês aqui, né, que a taxa Selic, ela tá com uma estimativa de cair já. Ou seja, o mercado já derrubou a taxa Selic, essa é a verdade. Não caiu pelo Banco Central ainda, mas o mercado já derrubou ela. E aí eu consigo ver aqui, ó, deixa eu ver onde é que tá aqui. Olha só, esse gráfico aqui mostra o quê? A linha vermelha é a taxa de venda, né? Ou seja, qual que é o prêmio que você está recebendo para vender título do Tesouro? Aqui é o preço do título do Tesouro. Esse prêmio aqui está relacionado com a taxa Selic. Olha só, de 10 de março de 2023 para frente, ele saiu de 6,51 para 5,37. Caiu mais de 1% aqui o prêmio. O que é isso aqui, gente? É o mercado já precificando a queda, como eu falei para vocês. O Banco Central não derrubou a Selic ainda, mas o mercado já está derrubando as taxas de juros. Como está derrubando, o preço dos ativos já vão subindo. Então, um título do Tesouro você comprava por um título NTNB principal, o NTNB lá, né, que é aquele que a gente investe atrelado à inflação, que não paga cupom semestral, né? Ele era cotado ali em R$ 1.900 e agora ele já está lá em 2.240. Então é isso que acontece. Olha só, quando estava aqui, ó, gente,
Desde esse período aqui, ó, vocês podem olhar no YouTube. Eu já fiz vários vídeos. Faz mais de um ano que eu tô fazendo vídeo. Gente, tá bom para comprar Tesouro IPCA, tá bom. Por quê? Porque a taxa tava lá em cima, ó, ele subiu. Então ele tava aqui, ó, andando de lado, andando de lado, andando de lado. Desde lá, ó, de 14 de fevereiro de 2022. Todo esse período aqui, olha só, o preço andando de lado. E a taxa lá em cima. Eu falei, cara, essa taxa vai cair. A Selic vai cair, a taxa vai cair, o título vai bombar. Ó, saiu do nada, em 3 meses, saiu de R$ 1.900 e tá lá em 2.254. Aí o pessoal já tá vendo uma baita de uma valorização aí na carteira, dizendo, pô, Leandro, eu tô ganhando dinheiro aqui com o título IPCA. Cara, tô dando aula disso há quase um ano, tá? Tem janela ainda para ganhar dinheiro? Claro que tem, né? Porque a gente vai vendo o título valorizar ao longo dos anos, então mesmo quando no longo prazo a gente vê que ele vai subindo, né? Sempre vai subindo, só que ele tem uma alta mais expressiva quando o prêmio vem para baixo. Então aqui ele estava pagando 6,62, agora está pagando 5,3%. A gente vê que em alguns momentos ele chegou em 3%, lá atrás chegou em 4%. Ó. Então é difícil ele baixar de 4%, né? Mas se ele chegar até 4%, esses 2.200 aqui vai lá para R$3.000 mais ou menos. Né? Teria que calcular certinho, mas vai lá para uns R$3.000 no curto prazo. E é aí que a gente ganha dinheiro rápido na marcação ao mercado com os títulos do Tesouro. Essa é a análise que você tem que fazer. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando, para você se tornar um aluno da Estratégia 500 Pratas, ter esse gráfico, ter conhecimento como esse que você teve aqui, muito mais, né? Ter a minha resposta lá dentro da plataforma. Link sempre na descrição. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!